Olá, hoje vamos comentar a Lei 12.720, de 27 de setembro de 2012, que dispõe sobre os crimes praticados por grupos de extermínio ou milícias privadas, consoante dispõe o seu artigo 1º. O artigo 2º da Lei 12.720 incluiu o parágrafo 6º no artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio. Vejam o teor desse parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Pois bem, trata-se de causa de aumento, que incidirá na terceira fase de fixação da pena. O montante de majoração vai variar de acordo com as consequências do delito e com a gravidade do fato. O grande problema desse dispositivo reside na ausência de um conceito legal de milícia privada e de grupo de extermínio. A lei até nos dá uma pista do que seja milícia privada ao falar em sob pretexto de prestação de serviço de segurança. Esse pequeno trecho nos dá a entender que milícia privada é aquela organização criminosa que se dedica à troca de garantia de segurança por pecúnia. Por outro lado, o grupo de extermínio é aquela organização criminosa que se dedica à eliminação de seres humanos e por isso causa tanta repulsa no nosso ordenamento. O artigo 3º da Lei 2.720 é bastante singelo. Ele incluiu o parágrafo 7º no artigo 129 do Código Penal com a seguinte redação: aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal. Em síntese, incluiu-se no artigo 129, que trata da lesão corporal, uma causa de aumento de pena para aquele que praticar esse crime através de milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Trata-se de causa de aumento, o montante de majoração é fixo, 1/3, e no mais valem as considerações feitas para o artigo 2º dessa lei. O artigo 4º incluiu o artigo 288-A no Código Penal com a seguinte redação: Constituição de milícia privada. Artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse Código, pena reclusão de 4 a 8 anos. Eu vou começar a análise do artigo 288-A do Código Penal pela apreciação de seus verbos nucleares, que permitem concluir pela existência de 4 grandes grupos de prováveis agentes. O primeiro grupo é composto pelos criadores da organização. Esse grupo é representado pelos verbos nucleares constituir e organizar. O segundo grupo é o grupo dos componentes da organização criminosa, representado pelo verbo nuclear integrar. E o terceiro grupo é o grupo dos patrocinadores da organização criminosa, representado pelos verbos nucleares custear e manter. São elementos do tipo previsto no artigo 288-A do Código Penal os termos organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão. Sobre milícia particular ou privada, não há nada mais a ser dito além do que foi pontuado por ocasião da análise do artigo 2º. A organização paramilitar, por sua vez, é aquela que adota critérios de organização e hierarquias semelhantes às organizações militares. Grupo ou esquadrão, por sua vez, são termos que denotam a reunião de integrantes em prol de uma finalidade. Mas qual finalidade seria essa? Bom, de acordo com 288-A do Código Penal, seria a prática de delitos previstos no Código Penal. Veja que aquele que constituir milícia privada com a finalidade de praticar delito previsto em legislação extravagante não incorrerá no delito previsto no artigo 288-A do Código Penal. Afinal, é impossível o uso de analogia com a finalidade de incriminar acusado. Trata-se de princípio básico de direito penal. Ademais, é importante salientar que o artigo 288-A não trouxe o número mínimo de componentes para as organizações nele previstas. Veja bem, o artigo 288 do Código Penal, que trata do quadrilha ou bando, trouxe um número mínimo de componentes, isto é, mais de 3 pessoas. O artigo referente à associação para o tráfico também trouxe um número mínimo de componentes, ou seja, mínimo de 2 pessoas. O artigo 288-A, ao contrário, repita-se, não trouxe um número mínimo de componentes. Em apertada síntese, pense que o artigo 288-A do Código Penal, que objetivava incriminar a conduta daqueles que integram grupos de extermínio
com milícia particular acabou ficando amplo demais, o que deverá ser objeto de preocupação por parte do Império. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo comentário. Se gostou, compartilhe.